Boa noite a todos. Estamos, então, aqui em mais uma noite da Semana Comemorativa ao Dia Internacional da Mulher, trazendo mais uma palestra, né? E com ensinamento a respeito do empoderamento da mulher e a reconstrução dos relacionamentos sociais, uma abordagem restaurativa, com a doutora Fernanda Yumi Furukawa Hata, que é juíza de direito e mestre, e o doutor Diego Dlagnol Maia, que é advogado e mestrando em direito também. Eu vou passar a palavra para eles e fiquem todos à vontade. Obrigada. Boa noite a todos. Alô? Agora foi. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer o convite à Érica Leonetti e à Margarete De Pieri, coordenadoras da Escola do Parlamento, da Câmara Municipal de Bragança Paulista. Muito obrigada pelo convite. É com muita alegria que a gente está aqui hoje para falar um pouquinho desse assunto, que hoje é a menina dos nossos olhos, que é a justiça restaurativa. E já que hoje é o Dia das Mulheres, nós vamos fazer a abordagem envolvendo a temática da mulher. Érica já passou pelo teste de fogo, né? Falar o nome de uma japonesa, de um italiano, assim, né? Geralmente é mais difícil o nome do Dr. Diego Dallagnol Maia, mas acho que aos poucos as pessoas vão se acostumando, até por causa do parente próximo dele, mais ou menos próximo. Eu também quero dar boa noite a todos, a todas as mulheres que aqui estão presentes. É muito bacana ver vocês engajadas na busca pelo conhecimento, algo super positivo, e que temos reparado que tem sido massivo, né? Tem sido uma coisa diferenciada entre os gêneros, masculino e feminino, a busca da mulher pelo conhecimento de como mudar a sociedade. Enquanto o homem, muitas vezes, parece que ele procura um conhecimento mais tradicional e pragmático. Queria agradecer também às coordenadoras pelo convite, a oportunidade de estar aqui na Câmara Municipal e conversando com vocês sobre esse assunto, como a Fernanda já adiantou, que é o nosso tesouro, né, que a gente cuida, a gente estuda e estamos tentando divulgar e construir algumas ideias para ajudar na construção de uma sociedade um pouco diferente, até a medida do possível, onde nossos passos alcançarem, né? Sim. Alguém sabe, já ouviu falar o que é justiça restaurativa? Tem algum conhecimento? Ótimo. Então, vamos lá. A justiça restaurativa é um novo paradigma. Ela é uma nova visão de justiça que foca no diálogo entre as pessoas. Ela busca verificar quais são as necessidades das pessoas envolvidas em um conflito, em um crime, seja lá que tipo de temática que nós estamos analisando. E a busca dessas necessidades, elas são necessárias para que elas possam ser atendidas e que a gente possa viver da melhor forma possível. Em outras palavras, a justiça restaurativa, ou JR, boa noite, ela não está relacionada só e apenas com o fórum, porque a gente fala justiça, então a gente já pensa que é algo do fórum, mas não é. Ela está muito mais relacionada com uma forma que a gente se relaciona com as pessoas e com o mundo. Mais à frente do nosso estudo, tanto para mim e para o Diego, a gente percebeu que muito mais de uma forma de solução de conflitos, a gente percebeu que a justiça restaurativa ela é uma forma de viver, de como a gente mesmo se relaciona com as outras pessoas. O que a gente gosta de destacar quando a gente conversa sobre a justiça restaurativa, e chega a ser até um pouco diferente de outras abordagens que podem ser encontradas hoje nos canais como YouTube, Facebook, Instagram, é que nós não estamos procurando uma forma de estabelecer uma solução de um problema pontual que ocorra na sua casa ou na sociedade. Então, não é como você pensar que algo deu errado, vamos até o fórum, e lá no fórum, ao invés do juiz decidir, a gente vai fazer uma conciliação, uma mediação. Não é bem isso. Claro que nesse pensamento restaurativo encontraremos práticas, situações técnicas que podem auxiliar em momentos como esse. Mas o mais importante de conversar sobre justiça restaurativa é, primeiramente, conversarmos sobre o que pode vir a ser um ideal de justiça.
E para pensarmos sobre um ideal de justiça, devemos buscar o contraponto, que é entender o que nós sentimos em situações de injustiça. Afinal, se pensarmos num dia a dia perfeito, numa sociedade perfeita em que nada ocorre de errado, eu acredito que não tenhamos qualquer motivo para pensarmos em justiça. Por que eu pensaria no dilema entre o que é justo e o que é injusto se tudo ocorre perfeitamente em uma sociedade? Então, o elemento do injusto é muito importante para a nossa avaliação do que a justiça restaurativa tem a nos dizer. E pensando nesse tema que a gente está apresentando para vocês, à vontade, a respeito especificamente do tema da mulher, né, que nós estamos trabalhando o empoderamento e a construção dessa ponte do relacionamento social, é trabalhar com o problema da mulher na sociedade e com o objetivo de olhar para a forma de como a mulher foi tratada e é tratada. São dois momentos distintos nas relações sociais. Um olhar para a forma de como são construídas as relações sociais onde a mulher está inserida. Então, o nosso tema hoje à noite, dentro de um recorte da justiça restaurativa, pensando em questões justas e injustas, vamos analisar, tentar conversar com vocês dentro desse âmbito. Como vocês, mulheres, são vistas, como vocês se enxergam e como a sociedade constrói a relação com vocês. Isso envolve emprego, educação, saúde, uma série de atividades, tanto institucionais e também na vida privada, que podem desencadear fenômenos injustos, né? E a justiça restaurativa, ela atua em várias dimensões. E a primeira dimensão que a gente precisa tratar é o relacionamento que nós temos conosco. Antes de tentar ajudar qualquer relacionamento nosso, ou tentar ajudar o relacionamento de outras pessoas, antes de ir ajudar a tia, o primo que tem um problema, a gente tem que cuidar da gente. A gente tem que lidar com o nosso eu, com a nossa necessidade de autocuidado, de sempre avaliar e viver de acordo com os princípios restaurativos, que podem ser resumidos em 3. O respeito, os relacionamentos e a responsabilidade. Passado esse autocuidado, essa nossa avaliação, a gente passa a cuidar dos nossos relacionamentos com as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas mais próximas. Então, o nosso marido, a esposa, os filhos, o pai, a mãe, os tios. Será que a gente, nesses relacionamentos, a gente tem tratado eles com respeito, com responsabilidade e cuidando desses relacionamentos com amor e com carinho? O viver restaurativo, ele exige um diálogo constante com todos que integram a nossa família em um ambiente de igualdade, de horizontalidade, para que todos possam falar, de equilíbrio, entendendo que todos têm necessidades a serem supridas, porque eles são seres multidimensionais, assim como nós. E que os fatos que causam os danos, eles possuem várias e múltiplas causas, e também têm efeitos que precisam ser acolhidos. Ainda nós temos as dimensões do nosso relacionamento de trabalho. No nosso trabalho, nós também temos contatos com várias pessoas que têm as suas necessidades. E, às vezes, a gente fica triste, chateado, fica irritado. Tem um colega de serviço que a gente não aguenta. Mas eles também têm as suas necessidades, como nós temos. Às vezes, a gente nem sabe o que eles passam, ou por que eles são daquela forma, mas tem as suas justificativas. A dimensão social, que vai além do relacionamento de trabalho, também vai abranger os nossos vizinhos e outras pessoas da nossa cidade. E a gente pode ir nesse crescendo e até analisar todas as possibilidades em relação à nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o nosso mundo. Será que em todos os relacionamentos que nós temos, nós estamos cuidando com respeito, analisando a nossa responsabilidade e cuidando desses relacionamentos em todas essas dimensões? Nós somos seres sociais, nós estamos sempre em contato com outras pessoas. E as nossas relações com o outro precisam ser cuidadas. Mas sempre se lembrem que antes a gente tem que começar com o nosso autocuidado, com a nossa autoavaliação. Então, depois de analisar essas dimensões, o que eu posso falar para vocês é que a justiça restaurativa ela não é do fórum, ela não é do Poder Judiciário.
Assim como a justiça ela não é dita apenas pelo juiz, o Diego mesmo disse, a gente sabe, a gente pode até não saber o que é justiça, conceituar, dizer em palavras, mas a gente sabe o que é injustiça. A justiça ela é muito grande para ficar na mão de uma só pessoa. Nós sabemos o que é injusto. E se você já sofreu uma injustiça, você sabe qual é esse sentimento. E talvez você também saiba o que você poderia ter feito e o que precisaria ser feito para que você não sentisse essa situação de injustiça. Pegando o gancho dessa fala da Fernanda, da justiça como da injustiça como uma identificação para nós sobre aquilo que nós conseguimos pelo menos identificar, embora nós não tenhamos possibilidade de ter uma definição do que é justiça, uma concepção firme, sólida, a ponto de dizer, isso é justo. Pelo menos a injustiça é mais fácil, muitas vezes, de nós identificarmos como um sentimento, de algo que te impulsiona, que te dá repulsa, que você não quer ou que você se entristece. No mínimo entristece, né? Quando não causa raiva, quando não tem outros desdobramentos que aí acabam exigindo realmente atuações de instituições para conter essa raiva, esse ódio. Então, paralelamente, se pensarmos que a injustiça ela se revela no nosso ambiente muitas vezes como um sentimento, não é difícil também de pensarmos que a justiça também pode estar por ali. Estar envolvida com algo que se sente a respeito de alguma coisa ou em relação a determinada situação que está acontecendo. Então, quando se pensa em justiça restaurativa, no caso especificamente das mulheres, o que nós estamos aqui hoje para conversar com vocês é uma relação de como a mulher precisa se sentir nessa sociedade de maneira que ela se sinta justa. Como a sociedade pode produzir um sentimento positivo, diferente de todos os dias andar nos seus ambientes de trabalho, de família, escola, seja qual for, em que ela continua se sentindo injustiçada. Precisamos tentar encontrar um caminho para que as mulheres, não importa onde elas estejam, elas se sintam pertencendo à sociedade, não vivendo na sociedade, convivendo em sociedade. Porque viver em sociedade, na sociedade, basta estar incluído. Vocês vão pagar impostos, vão ter acessos, na medida do possível, com leis que garantem o acesso da mulher ao emprego, à escola. Isso é estar na sociedade. Mas e estar convivendo em sociedade? A questão do empoderamento entra exatamente nesse ponto. Como ter um potencial, uma energia que ela tem validade, legitimidade, a ponto do que a mulher fala, faz e necessita seja ouvido como uma necessidade e tenha relevância no ambiente social. E isso que a justiça restaurativa tenta trazer para o debate e encontrar ferramentas para disponibilizar uma releitura da sociedade e das suas relações. Um dos teóricos da justiça restaurativa é o Howard Zehr, e um dos livros iniciais que ele escreveu, esse livro, Trocando as Lentes, e ele apresenta aqui, já é um livro mais antigo, e ele pede que a gente... ele gosta muito de fotografia, até por isso a relação com as lentes. E ele pede para que a gente troque as nossas lentes, que a gente veja o mundo sobre outros olhos. E aí, a justiça restaurativa ela propõe que a gente veja, por exemplo, um crime com outros olhos. Então, em vez da gente se preocupar, qual foi o crime cometido? Que lei que a pessoa infringiu? O que foi ofendido? Que artigo que é? Nós precisamos ver qual foi o dano que a pessoa sofreu. Quem são as pessoas atingidas nesse caso? Quais são as necessidades que as pessoas tinham antes disso ocorrer, antes do crime ocorrer ou uma ofensa? Quais são as necessidades que essas pessoas passaram a ter depois que isso aconteceu? E, além de olhar essas perguntas, nós vamos dar voz, ouvir essas pessoas, elas vão dizer, e elas vão encaminhar por um solucionamento, porque só quem está no caso, quem está envolvido, que pode, de fato, trazer a sugestão, trazer a indicação e criar o consenso.
As pessoas que podem estar envolvidas na prática restaurativa são várias. Então, vai desde o ofensor, a vítima, os familiares da vítima, familiares do ofensor, vizinhos, a comunidade. E aqui a gente fala comunidade como todas as pessoas que foram também atingidas indiretamente, que estão em contato com essas pessoas. A solução ela é buscada de forma dialogada, por meio de conversa, de forma a trazer todos nesse diálogo e de forma horizontal. Então, são as pessoas em forma de consenso, não é imposta a decisão. E o contato não é direto. Se a vítima não quiser, não há necessidade de um confronto direto. Então, tem várias práticas que permitem esse diálogo. E vejam só, o juiz, o advogado, o promotor ou o defensor, só eles que podem procurar as respostas para essas perguntas, para falar quem foi ofendido, para quem teve necessidade ou o quê? Não, nós podemos obter essas respostas. E aqui que vem o papel fundamental da mulher, pois ela é, em muitas famílias, a pessoa responsável, sozinha ou de forma compartilhada, de tantas pessoas. Ela é a mãe que cuida dos filhos, ela é a avó que cuida dos netos, a madrinha que cuida dos seus afilhados, ou até a bisavó que cuida da avó, da mãe e da neta. A mulher ela possui papel fundamental na JR. E por razões que ainda eu não sei explicar, mas que em toda vez que nós vamos fazer uma palestra, no nosso núcleo de estudo de justiça restaurativa em Socorro, nos encontros que nós vamos, seminário internacional de hoje, que nós fomos lá em São Paulo, a maioria é sempre de mulheres. E nesse dia, nesse local, de maioria também de mulheres, eu gostaria de celebrar o feminino que está em mim, que veio da minha mãe, que veio da minha avó e de toda a minha ancestralidade feminina. A JR ela pode ser aplicada em várias questões envolvendo a mulher, em especial no caso da violência doméstica e também nas questões de gênero e nas relações de poder. Nessa ideia que a gente está propondo, eu peço para vocês tentarem localizar, agora, mesmo num exercício mental, como a Fernanda apresentou, a mulher é importante e fundamental para a justiça restaurativa, porque ela é a mãe que cuida dos filhos, que cuida do marido, muitas vezes é a madrinha, que assume a posição de outra mãe que não pode estar ali naquela presença, entre tantas outras. Por que a mulher é fundamental? Alguém se arriscaria a dizer por que o fundamento da mulher nesse processo? Lembre-se que a justiça restaurativa se pauta pelo respeito à responsabilidade, né, e o relacionamento. Quem ensina isso dentro da casa? Quem é o primeiro contato? Qual é a primeira relação que um ser humano tem construído? É a mãe. É uma relação que a mãe respira pelo filho. É o sangue que corre na veia dele, é o sangue da mãe, por enquanto. Está ali no cordão umbilical, está passando biologicamente todos os nutrientes. Ele se alimenta da vida por meio da mãe. A mulher é fundamental. O homem, ele vai construir o relacionamento. A mulher, ela é o relacionamento. Ela já se relaciona. Sem ela, a gente não tem nem como chegar. É o primeiro passo, é a primeira ponte para a vida, né? Então, olha o fundamento que a mulher tem. E engraçado, eu chamo de engraçado para não chorar, porque, lógico, como homem foi criado uma cultura onde o mundo, para mim, ele é construído de uma maneira que funciona, ele é funcional para o masculino, ele é adaptado para o masculino, então, desde da escolha de uma roupa é mais simples. Colocar um tênis, uma calça jeans, uma camiseta, está tudo ok. Não é? Para uma mulher é bem mais difícil, digamos assim, os padrões que são exigidos. E numa investigação que eu fiz, eu percebi que realmente a mulher ela procura o espaço dela na sociedade há muito tempo. Talvez, numa reflexão que eu fiz hoje à tarde para vir conversar com vocês, até anotei aqui, eu não tinha pensado tanto o quanto pode ser angustiante ser mulher. E eu não digo no tom pejorativo, tá? Entenda a angústia, assim, naquele momento que você está, do termo da palavra, da origem dela mesmo, de simplesmente não saber o que se deve saber.
Basicamente, a mulher parece que ela está na sociedade lançada de uma maneira em que ela até sabe o que ela quer, mas não deixam ela ser e não deixam sequer ela dizer o que ela quer ser. É a pior das angústias. É um híbrido de estou e não estou, existo e não existo. É uma coisa angustiante, como a palavra diz mesmo. Eu sei, mas não posso me mover, né? E tentei entender o porquê isso poderia estar acontecendo. Levantei algumas coisas que eu tinha anotado, né? A professora do mestrado do Diego, ela é uma professora bem antiga da PUC São Paulo, professora de filosofia. E aí, o Diego, uma pessoa muito curiosa, foi buscar a tese de doutorado dela. E a tese ela é datilografada. E aí o Diego trouxe para casa, tudo mais. Eu olhei, nossa, mas que coisa bonita. E olhei, e não tem um erro, nada, nenhum aquele, não sei como é que se chamava o negocinho que a gente colocava para apagar quando fazia na máquina de escrever. O errorex, rasorex, alguma coisa assim. Não tinha um. E eu falei, nossa, mas que coisa linda. Aí o Diego levou na semana seguinte para a professora, foi conversar com ela, e ela falou que ela foi uma das primeiras professoras? Foi a primeira professora da faculdade, primeira professora mulher da Faculdade de Direito, lá da PUC. E quando ela foi defender o doutorado dela, primeiro que não queriam que ela fosse fazer o doutorado. Para quê? Você não é juíza, você não é promotora, para que você quer o doutorado? E salientaram que jamais existiria. Jamais vai existir uma professora? Jamais uma juíza e uma promotora. E você não é juíza nem promotora, e também não vai existir juíza e promotora mulher. Para que você quer o doutorado? E ela queria ser professora, sempre foi a vontade dela, o sonho. E ela sabia que para poder ser aprovada, ela teria que entregar o trabalho perfeito, sem nenhum erro, que ela pudesse ser aprovada com 10. Porque se qualquer coisa fosse descontada, ela ia ser reprovada. E foi com aquela tese, né, linda, né, que ela foi aprovada. E ela contou essa história para a sala, muito emocionada. Porque ela acabou rememorando esse passado, que hoje o que se tem dela consolidada como professora, às vezes não revela o que tem lá atrás do que ela passou. Muito diferente dos outros professores da academia, que simplesmente passaram pelo processo, apresentaram a tese. O dela, não. Além de ter a pressão natural de uma tese que tem que se desenvolver, como mulher, ela foi desafiada desde o primeiro momento que você está entrando porque a gente está sendo obrigada a te aceitar. Mas saiba que tudo que farei aqui será para tirar você daqui. Porque nenhuma mulher vai conquistar esse título aqui. Não sob minha supervisão. Então, foi uma história muito bonita. E isso se repete na história. Eu estava olhando um texto recente que eu tenho que ler, até por conta do mestrado, e me deparei que, na Grécia, a mulher é citada surgindo entre os homens como um castigo. Zeus castiga o homem, né, por ter recebido o fogo de Prometeus. Então, teve digamos, dois deuses gregos, um se desentendeu com o outro, um roubou o fogo, entregou para o homem aceitou o fogo, desenvolveu toda a sua tecnologia, digamos assim, da época, sua sabedoria. E o castigo para o homem que recebeu esse fogo foi receber a mulher. Então, olha como começa a nossa história sobre a mulher, se a gente pensar do ponto de vista grego. Eu também, aí eu não estou aqui fazendo uma crítica à crença em si, e também nem ao que se deve acreditar. Mas é um fato registrado num livro bíblico da postura da mulher submissa. O que é uma mulher, uma boa mulher? Então, vamos fazer só uma análise histórica naquele momento, daquele povo, no Antigo Testamento. E, se você pegar no Evangelho de Pedro, ele coloca aqui, as mulheres devem ser submissas a vossos maridos. Isso está lá. Deixando a teologia, a crença de lado, é uma escrita, uma linguagem, é uma grafia que está lá, que também tem que obedecer às palavras e também os comandos do seu marido. Então, qual que é a posição da mulher? Primeiro, antes de acontecer esse fenômeno cristão, ela é um castigo. Depois, ela é uma propriedade. Não sei se vocês sabem também a forma como
os 10 mandamentos é escrito e transcrito para nós até hoje, ele é alterado em determinado tempo. Porque naquela parte que se diz não cobiçará a mulher do próximo, ele não é assim no original. A mulher, ela está incluída, mas ali, vamos pensar, tinha uma vírgula, os bois, as terras, o ouro, consolidando a mulher também no mesmo escrito, junto com a propriedade do homem. Isso talvez tenha um pouco do porquê a sociedade, como eu disse, ao menos aos meus olhos, parece que é construída para facilitar a minha vida como homem. Né? E hoje a gente finge que a gente está se distanciando desse costume, da história, dizendo que a mulher tem mais acesso, que nós temos advogados brilhantes, ajudando o presidente da Ordem dos Advogados. Uma vez presidente, eu acho que sempre presidente, sempre está lá o DNA, todo o empenho, o carinho. Temos a Fernanda aqui, juíza. Temos outras tantas profissionais, eu acredito aqui também, que se empenharam com o seu valor. Temos a presidente da casa, Beth Shedid, né? A Tânia. Quantas tantas mulheres fazendo a diferença. Mas será que realmente essa diferença ela é substancial? Ou aí entra um pensamento que é um tanto quanto complicado? É uma diferença que foi permitida. E aí que vai ser interessante, que a gente vai seguindo aqui na nossa conversa. Entre o que a mulher precisa para ter o poder de fazer a escolha e a diferença entre a mulher entender que ela está tendo escolha quando lá atrás, sem que se perceba, exista um movimento e uma força soprando. Olha, eu até deixo você fazer isso, mas eu prefiro que você escolha aquilo. O caminho já está escolhido e você tem uma falsa sensação de escolha. Vou deixar para a gente conversar mais para frente disso, para a gente ir seguindo na palestra. E aí é importante a gente pensar, será que nos nossos relacionamentos nós estamos sendo tratadas com respeito? As pessoas estão tomando responsabilidade pelos atos que tomam com a gente? Os nossos relacionamentos são saudáveis? É algo que a gente precisa pensar para nós. Será que se uma mulher falando tem menos validade do que se fosse um homem? Será que uma juíza mulher tem menos conhecimento do que um juiz homem? Tem menos validade do que ela fala? Será que a minha feminilidade está no meu cabelo? Eu posso cortar meu cabelo curto? Meu marido vai reclamar? Será que eu posso me vestir do jeito que eu quero? Eu acho que é um diálogo que a justiça restaurativa vem trazer para a gente. E saindo do âmbito do feminino, mas que a gente pense se a gente faz isso na nossa casa. Porque não precisa ser um crime, ser um conflito que está no fórum para a gente levar a justiça restaurativa. Será que num relacionamento com meu marido eu me pauto dessa forma? Eu vou entender quais são as necessidades dele, o porquê que ele deixou a toalha em cima da cama, por que esqueceu de baixar a tampa da privada, será que era porque ele estava preocupado com a mãe dele, que estava com problema de saúde? Ou será que só esqueceu para me irritar mesmo? A justiça restaurativa, então, ela não se aplica só a crimes. Se for dentro do fórum, se aplica a direito de família, direito civil. Então, a gente pode buscar uma solução, uma melhor solução dialogada, em que todos possam conversar de forma horizontal. Pode ser numa discussão de locação, de aluguel. Pode ser numa questão de guarda, de execução de alimentos. Pode ser numa questão de crime. Ah, mas e crime grave? Crime grave também. A justiça restaurativa está sendo aplicada nos casos de genocídio. Não tem limitação. Ah, mas e fora do fórum? Sim. Até em questões não conflitivas. Celebrações de aniversário, celebrações de final de ano. Formação de equipes, que eu acho que foi o que nós aplicamos, que teve um efeito impressionante nas relações de trabalho.
que foram 2 áreas que Chamou bem a atenção. chamou bastante atenção. E nessa base dessa pluralidade de campos que a justiça restaurativa pode atuar, se trouxermos para os problemas que as mulheres enfrentam hoje em dia, nesse ambiente, é onde a gente vai conseguir desencadear o fenômeno do diálogo, que é o pressuposto daí técnico de como a justiça restaurativa mecaniza, vamos coloca na prática a sua teoria para funcionar. E o que está por trás dessa prática? Quando a gente fala, mas dialogar, então quer dizer que a gente vai fazer justiça restaurativa, a gente vai ficar conversando, vamos tomar um chá, e todo mundo sai se abraçando e não tem problemas no mundo? Não, não é bem assim. Senão a rainha Elizabeth já tinha resolvido isso daí às 5 horas da tarde, hoje com o chá dela. E não, provavelmente a Inglaterra não deve estar tão bem assim hoje. Tem os seus probleminhas lá para resolver. A ideia por trás do diálogo construído é que você, mulher, ou qualquer outra situação de justiça restaurativa, quando tem esse espaço para falar sobre o que você viveu, toda vez que você fala sobre aquilo, você dá vida àquilo. Não sei se tem gente que já estudou a teoria da comunicação, da linguagem, tem toda aquela discussão de quando você fala alguma coisa, essa coisa que foi falada, ela ganha uma vida própria. Ela circula e cada um recebe essa informação e cria uma outra informação em cima daquilo. Então, basicamente, seria quase algo aproximado disso. Quando você põe para fora, você fala a sua história, aquilo dá legitimidade para aquilo que você viveu. E se aquilo que você viveu é legítimo e verdadeiro, você vai conseguir, a partir dali, dar o segundo passo. Quer dizer, se eu vivi, senti isso, logo, para sanar esse sentimento, para resolver essa questão, eu preciso de. E é no diálogo que vai se descobrir. E aí que tem esse ajuste que a Fernanda falou, que é diferente do Poder Judiciário, que você pode fazer na sua casa, na relação de trabalho, ou em qualquer ambiente. Porque aquilo que é justo, vamos colocar assim, aquilo que é necessário e é dito, ele satisfaz. E se ele satisfaz, ele constrói a ponte do relacionamento. E se ele constrói o relacionamento, você consegue perceber aquilo que é necessário ser respeitado. E também gera obrigações, não é? Quais são as obrigações para depois manter aquilo que foi apontado como necessidade e um compromisso para que aquela relação continue se autoalimentando e se mantendo. A fonte da justiça restaurativa, nessas questões de gênero, passa pela necessidade de abrir canais de diálogo para o feminino. Mas não um diálogo qualquer, não é sentar e conversar. É um espaço como esse, como a Câmara Municipal, por exemplo, que tenha um espaço aqui, com uma iniciativa positiva, em que a mulher tenha, sim, o seu espaço de vir aqui e propor num ambiente seguro, onde ela se sinta segura de expor os problemas que ela sente enquanto cidadã em Bragança. O que, como mulher em Bragança, incomoda ela? Quais são os fatos, as relações que ela vivencia nessa cidade e tornam difícil o dia a dia dela? Dê legitimidade para essa dor dela, para a felicidade dela, para que aí sim, analisando essas questões de forma conjunta, que priorizando o que a mulher precisa, aí sim a gente chega na parte parlamentar. Aí o parlamentar sim terá como guia as necessidades apontadas para pôr, talvez, em forma de lei, ou transformar em direitos, mas direitos, pelo menos, que estejam alinhados com o que a necessidade de uma mulher, uma cidadã, precisa para satisfazer sua relação aqui na cidade. Eu estava tentando lembrar de um exemplo de aplicação de JR com protagonismo feminino. Você lembra de algo? A gente, quando pensa, acho que a Fernanda chamou a atenção realmente para vocês terem talvez um caso prático. Talvez, se a gente pensar no modelo de conflito de gênero, a justiça restaurativa trabalha também com uma linha que chama de transicional, né? Que seria as comissões da verdade, por exemplo. No Brasil, a nossa experiência com a Comissão da Verdade foi aplicada, acho que vocês acompanharam a questão da ditadura, mas ela foi uma situação um tanto quanto diferente de como o mundo resolve essa questão da Comissão da Verdade. Primeiro, que não poderia ser colocado de cima para baixo pelo governo. As comissões da verdade, normalmente, quando elas são trabalhadas no âmbito da justiça restaurativa, elas nascem do seio da comunidade. A comunidade se reúne e monta aquilo para dialogar sobre os assuntos que feriram, de alguma maneira, uma comunidade específica ou uma coletividade.
Por isso que eu falei do espaço seguro. Se eu não me engano, tem um caso recente até nos Estados Unidos, em que houve esses conflitos de gênero, e eles estão se utilizando dessa metodologia, onde as mulheres se reúnem entre elas, sofreram algum tipo de agressão ou prejuízo, e elas conversam sobre essas dificuldades. E essas dificuldades que elas sentiram depois, quando elas estão preparadas e deram legitimidade para os sentimentos e para os fatos, não se envergonham mais daquilo, aí sim elas aceitam passar como se fosse um modelo de conferência, né, com os seus potenciais agressores. Talvez nem o agressor principal dela, mas alguém que represente esse coletivo masculino para que entenda o ponto de vista do que é ser mulher e o que acontece como uma mulher quando expostas a certos fatos ou circunstâncias. Então, eu queria propor uma dinâmica para vocês, principalmente para as mulheres. Será que a gente tem um pedacinho de papel e caneta? Acho que quem tiver ajuda o colega do próximo, passa um pedacinho de papel ou alguma coisa. Com frio também. A aplicação da justiça restaurativa, nossa, está todo mundo com frio, né? O lado feminino aqui tá bem reclamante do ar-condicionado também. A aplicação é muito grande. Ela não é só no fórum, a aplicação da justiça restaurativa nas escolas, nas universidades, delegacias de polícia, centros comunitários. Então, tem uma aplicação bem ampla, bem ampla. E nas escolas é a coisa mais fofa ver, porque você vê as crianças, elas próprias, resolvendo os conflitos entre elas, por meio da justiça restaurativa. Uma das práticas é chamada prática circular. Então, tem fotos na internet deles já sentados em círculo. Então, geralmente, passa um objeto da palavra, que pode ser qualquer objeto, que só quem está segurando pode falar, e eles sentados em círculos, resolvendo seus próprios conflitos. É muito, muito interessante. Estou tremendo aqui. Nossa. Tá fora. Você tá de... Então. Se puder... Ou virar o jato para outro lugar. Nossa, está muito frio. Não? Sim, elas estão entregando. Tem bastante tempo. Estamos com bastante tempo. Foi para aqui até as 9, depois pergunta. São 8h40 agora. Todo mundo tem caneta e papel? Ótimo. Não? Falta... Também para os homens. Amor, uma caneta aqui. Pede para a Érica. A Érica tem um... Onde foi a Margarete? Acho que são 2 canetas. Tem caneta ainda aí? Você tem caneta? Você tem caneta? Precisa também? Tem? Conseguiu uma? Tem mais uma aqui, ó. Então, eu queria que vocês
Ah, apareceu. Lá, está distribuindo ainda. Antes de escrever, então, eu queria que vocês fechassem os olhos um pouquinho. Vamos fechar os olhos. Vamos tentar se concentrar em si. Que vocês respirassem bem fundo. E eu gostaria que vocês pensassem em um momento que vocês, como mulheres ou como homens, sofreram uma injustiça por ser homem ou por ser mulher. Ainda nesse momento de pensar um pouco, também gostaria que vocês pensassem em um momento em que vocês se sentiram empoderadas, que vocês tiveram uma felicidade por serem mulheres. E aí, em um lado da folha, você vai escrever um momento em que você se sentiu, teve uma ofensa por ser uma mulher, e do outro lado, que você escreva um momento que você se sentiu feliz, empoderada por ser mulher. Um é uma injustiça e no outro empoderada, só as duas. Acho que todo mundo terminou já, né? Bom, então vamos colocar esse exercício para a gente sentir um pouquinho na prática o que a gente tentou passar para vocês, onde está um dos pressupostos mais importantes da justiça restaurativa, que é abrir o canal do diálogo e como criar essa possibilidade de empoderamento para o gênero, né, para o feminino. Quem quer compartilhar? Qual é o seu nome? Veja só, desse auditório, da pergunta que se lançou, só a Maria de Lourdes, nesse primeiro momento.
Isso não significa que vocês não queiram. Talvez até pela vontade tenha surgido no coração de vocês. Mas a abertura para se dispor a dizer o que é mulher enquanto feliz e um momento infeliz, existe ainda entre nós uma barreira. Então, vamos tentar, se você me permitir, passar a palavra para a Fernanda e depois para você, pode ser? Então, vamos ouvir um pouquinho do compartilhamento, sentir como é legitimar uma história. Antes da gente pedir para vocês compartilharem, eu vou começar compartilhando, né? Porque são situações muito internas nossas, são questões íntimas. Então, a gente começa compartilhando para mostrar que nós estamos num lugar seguro, que é um local que a gente possa falar. Eu vou falar, então, de uma situação que aconteceu comigo quando eu já tinha passado no concurso. Estava sentada na sala de audiência, sentei ali, estava trabalhando. Não estava sentada na mesa do juiz, estava sentada, não sei porquê, trabalhando no outro computador. Quando a pessoa me entra na sala, olha para mim, cadê o juiz? Aqui, sou eu. Passei nova na magistratura, e ainda com essa carinha oriental, eu acho que a doutora Regina pode falar, que me conhece desde que eu vim em 2010 para Bragança. Fui julgada pela idade, pelo sexo, e não perguntou cadê a juíza, perguntou cadê o juiz. Só que a função de juíza também me trouxe muitas alegrias, muitas felicidades. E, por ser juíza, por ser mulher, eu sempre tive muita proximidade, muita facilidade de trabalhar com os casos que envolviam crianças. E quantas vezes eu não fui em um abrigo, que é o local em que ficam as crianças que estão em situação de risco, e fui fazer a visita pelo abrigo, que nós somos obrigadas a visitar, e não é nenhuma obrigação, porque é uma delícia ir lá e ficar com as crianças, com criança no colo, de salto alto, indo para cima e para baixo. E voltando para casa e falando para o Diego que eu queria trazer todo mundo para casa, para ficar comigo. Você prefere falar no microfone? Você prefere aqui? Você consegue falar? Então, pois não, pode compartilhar. Eu sinto isso também bastante no trabalho. Eu acho que compartilho mesmo do que você falou. Mais alguém gostaria de falar? Pois não. Quer um microfone? É um relato forte, estava comentando com a Fernanda aqui, porque isso, infelizmente, é mais frequente do que nós possamos imaginar.
Maravilha. E a área da violência doméstica é uma área que é cuidada pela Justiça Restaurativa com toda a atenção, com toda a delicadeza, sabendo que, muitas das vezes, não pode ter contato direto. Então, é uma área de muita atenção, mas com resultados já muito, muito bons, muito bons. Hoje, o Dia da Mulher, a ministra do STF, né, uma mulher também, forte, embora tenha aquela aparência mais fraquinha, mas uma mulher de garra, muito Ministra forte. Carmen Lúcia. Advogada de carreira, que também teve seus combates, né, para chegar onde está. E ela falou exatamente algo muito parecido, que a importância do Dia da Mulher não está no comemorativo, mas no reflexivo. E eu acho que hoje vocês demonstram isso com muita beleza, de se prontificar, de estar aqui na Câmara Municipal, debatendo e tendo essa experiência, né? E o nosso muito obrigada por uma professora trazer os alunos, que eu acho que é na formação dos estudantes, que nós precisamos começar a abrir um pouquinho, mudar essa visão, com certeza, e que eles já saiam profissionais diferentes da minha geração, da geração do Diego. Tem mais alguém que quer compartilhar? Pode ir. Não, é inclusiva e dialogada, nós queremos... Mas eu lembrei de, na realidade, tal preconceito muitas vezes parte muito das mulheres. Eu lembro quando eu comecei a fazer serviço social, antes mesmo, muitas mulheres falavam, mas você vai fazer serviço social, a assistência social não é só para mulheres. Então, muitos desses preconceitos parte até das mulheres. Algo é tão forte, tão sério, muitas vezes vem delas mesmas, elas mesmas colocam, separam. Isso é para homem, isso é para mulher. Até aqui eu posso ir, até aqui eles podem ir. Vocês combinaram, né? Já conhecido? Era agora que você ia pegar? Era o gancho que eu estava esperando. Eu falei, nossa, uma hora... Vocês lembram que eu até comentei com vocês, mais tarde vou conversar com vocês do porquê. Às vezes a mulher está tendo uma escolha, mas não está tendo uma escolha, que tem alguém soprando no ouvido, dizendo uma coisa, faça o que você quiser, mas de preferência faça o que eu estou dizendo. Bom, seu nome é? Gabriel. Tem uma história muito bacana que envolve Alice no País das Maravilhas. Ela chega um dia, acho que quem leu a historinha ou viu o filme vai lembrar, que ela começa a discutir com a rainha de copas. Lembra da cena da cadeira? Não sei se você... Isso é uma cadeira. Não, isso é uma mesa. É uma cadeira, não, isso aqui é uma mesa. Isso é uma cadeira, isso aqui é uma mesa. E pronto, acabou, e cala a boca, você não corta a sua cabeça. O que está acontecendo nesse fenômeno? Se a gente excluir a frase final, corto-lhe a cabeça, que é onde está a coação máxima, onde o poder já se excedeu, o que está havendo é exatamente a situação onde eu dou sentido para as coisas. E eu me preocupo um pouco quando vem esse discurso de jogar também para a mulher essa questão do preconceito, porque a mulher ela acaba sendo, sem que ela perceba, um vetor também de posicionamento machista. Então, quando a mulher ela deflagra esse processo de dizer, olha, isso é uma coisa de mulher, você vai fazer mesmo, é onde a gente entra um aspecto que é um outro tipo de violência que a gente não conversa. Porque a violência está muito simbolizada na agressão, mas há diversas formas de violência. E a pior de todas, que a Fernanda já deve estar cansada de ouvir eu falar, é a simbólica. Essa violência simbólica é extremamente perigosa, que é essa cena. Eu não preciso te coagir a nada, mas eu dou sentido para determinada coisa de uma forma tão estranha, mas que só tenda ao meu interesse, como o interesse da rainha de copas, de distorcer o que o objeto é, que quando você vê, no limite, eu acabo cedendo e dando sentido para aquilo e agradando aquele e não a mim mesmo. Quantas vezes as mulheres em casa, e a minha também está incluída, deixa de fazer alguma coisa para agradar o marido? A mulher é o maior, né, ponto de ataque, de violência simbólica. Porque o mundo está construído ao olhar do homem. Vocês se vestem a partir de revistas,
de empresas gerenciadas por homens, que talvez incluam mulheres num processo de gerenciamento do produto, vamos colocar assim, porque o homem investidor sabe que uma mulher entendendo o que outra mulher quer é igual a lucro. Como a nossa colega acabou de falar. A visão da mulher ainda é vista como um castigo no final das contas. Poxa, vou contratar uma mulher, o que eu te fiz, cara? Vou ter que contratar ela para daqui a algum tempo ela ser mãe, eu ter que afastar e pagar ela e pagar outro? A visão está aí ainda. É a visão da mulher como um castigo. Né? Mas alguém quer compartilhar alguma coisa? Você vê que às vezes ela pode ser extremamente capacitada para gerenciar aquilo, mas só pelo fato de ser mulher, ela é levada a ser subjugada. Porque a arma é coisa de homem, né? Com certeza, na cabeça do mundo, né, sempre quem estava em batalha é um homem. Então, se só o homem sabe mexer com essa ferramenta. Né? Alguém que vê todo dia armas, né? Todo dia guarda armas. Somente o homem sabe dirigir. O trânsito é engraçado que o seguro do homem é mais caro e o maior índice de mecânica é o homem, né? Eu lembro assim quando vocês falam e quando eu converso com a Fê também, né? Você chuta como uma menina, você bate como uma menina, Briga como uma menina? briga como uma menina. Para de chorar, isso é coisa de mulher. Nossa, desculpa, mulher é humana, eu não sou um ET, eu não choro, olha pra mim. É esquisito, é. Mas nessa dinâmica aqui, o que eu acho interessante é que no primeiro momento, só a nossa colega levantou a mão. A partir do momento que ela contribuiu junto com a Fernanda e elas trocaram o diálogo sobre o que elas vivenciaram e deram legitimidade para a história delas, quantas outras começaram a surgir e aparecer. E tenho certeza que se cada uma de vocês disserem alguma coisa, é muito conteúdo de injustiça que a gente vai detectar aqui. Assim como também de muita felicidade, muito empoderamento também. Muitas superações, né? Porque não é fácil no mundo masculino você se manter na posição feminina, tentando alcançar, no mínimo alcançar, a gente não pode nem dizer ficar igual, né? Tentar alcançar. Então essa é um pouquinho da dinâmica que a gente pode demonstrar o quanto o potencial da justiça restaurativa numa proposta de diálogo, abertura, pode proporcionar com revisões de violências de gênero, especialmente contra a mulher. E a identificação das necessidades e o que é necessário para a sociedade, aí sim entrar no campo da justiça, não do judiciário, mas do que é justiça, de como as instituições devem agir para serem justas. E, consequentemente, a partir daí, termos cidadãos justos. São tantas situações, a violência doméstica ela é tão permeada de tantas questões que, por isso que esse todo cuidado, essa toda atenção
que a justiça restaurativa dá quando se tratando da violência doméstica. Mas eu acho que também, até voltando no que o Diego diz, essa dinâmica também permite que a gente também assuma a responsabilidade, porque provavelmente pode ter acontecido que uma situação ou outra que a gente tenha causado de injustiça para outra mulher, fomos nós que causamos. Então, aí já fecha os 3 âmbitos, né? O nosso colega ali, ele mostrou bem uma situação de responsabilidade, o quanto que a mulher tem que ter de responsabilidade, botando o contraponto, no discurso dela do dia a dia, sob pena de dar reforço para aquilo que é construído, enquanto o que é de mulher e o que é de homem. No começo mesmo, na infância. Como que você fala mesmo? A mulher trabalha, cuida do filho, cozinha, arruma a casa. Aí chega o homem e fica um dia sozinho com os filhos. Aí chega a mulher, olha para a cara dele e fala, tadinho, mas ele trabalhou tanto. E aí chega a amiga dela e fala assim, nossa, mas seu marido está cansado, você vai mesmo deixar ele fazendo isso? Ele trabalhou tanto e tem que cuidar dos filhos ainda. Ou pelo Sendo que é o que ela contrário, faz né? todo dia, é isso. Ou pelo contrário, olha que legal, seu marido te ajuda. Esse também é ajuda. espetacular. Ele te ajuda, tipo, é o dia da boa ação, né? O dia de ação de graças, o marido lava a louça. Uau, que legal. Deve ter até um hall de estrelinhas lá na geladeira que eu não achei ainda. Gente, para não alongar muito, eu sei que vocês estão cansados também. Se eu não estiver perdido no tempo, hoje é uma quinta-feira, né? Acho que ainda é uma quinta-feira. Tem alguma dúvida que a gente possa ajudar vocês, esclarecer alguma coisa? Que a gente não consegue esgotar esse tema mesmo, ele é muito profundo. Fizemos um apanhado, só para que vocês tenham conhecimento rápido. Nós temos um núcleo de estudos de justiça restaurativa em Socorro, mas moramos aqui em Bragança, então a nossa disposição é para que um dia a gente também tenha aqui em Bragança. A gente divulga muita informação por meio da página no Facebook, Projeto SUI, pelo Instagram. Então, Sintam ficamos sempre à disposição também para... Qualquer ajuda que vocês queiram, manda um e-mail. A gente trouxe alguns Dúvidas. livros aqui para vocês também olharem, né? Esse aqui, até a professora estava dizendo ali, questão da violência doméstica, mas a gente tem um pouco sobre o abuso sexual, abordagem, envolvendo a questão da tem vergonha. bastante material também em PDF, arquivo, tem bastante coisa também. Que a gente pode ajudar, sejam os alunos, os professores, a Câmara Municipal, se tiver interesse numa abertura também de um núcleo ou qualquer outra situação, estamos à disposição para fazer esse contingente aqui que tem interesse, ter um espaço seguro para que eles possam até, sei lá, semanalmente, as mulheres, como colocar como se fosse um coletivo, dialogar. E o tema não esgota na violência doméstica, é educação, conflitos de gênero, conflito racial. Então, ela é em todos os âmbitos do relacionamento humano mesmo. Alguém tem alguma dúvida que a gente possa ajudar? Nessa situação, na verdade, não é só nesse caso que você trouxe, mas em qualquer situação, existindo vontade das partes, existindo interesse nessa busca de verificar quais são as pessoas atingidas, nesse caso, né, tem uma agressora mulher, os ofendidos, ou mulher ou homem, vão ser levadas em consideração porque ela tem filhos, né? Essas pessoas que estão envolvidas têm necessidades a serem atendidas e todo esse contingente, todas essas pessoas vão ser ouvidas por uma solução que eles próprios possam construir. Uma das vertentes que a gente pode pensar em relação a essas questões a primeira é você pensar no modelo de justiça restaurativa, com essas ideias que a gente passou aqui, onde você vai ter o movimento do legislador entendendo que você não precisa empregar dor para a pessoa que cometeu algo errado. Então, seria o primeiro passo que a justiça restaurativa tentaria dialogar com as instituições desse Estado, vou colocar dos poderes investidos para cuidar dessa questão.
Se for no modelo que nós já temos posto, com certeza uma da alternativa seria procurar qual é a melhor prática restaurativa que atenda à manutenção do relacionamento dela com o filho, dela com a sociedade, de maneira menos gravosa. Que daí existe esse perfil da justiça restaurativa, obviamente, que ela não vai conseguir mudar tudo do dia para a noite, mas ela consegue fazer algumas infiltrações interessantes no sistema atual, de modo que o cumprimento da pena, como o nome mesmo diz, é uma pena, penoso, não se torne essa situação penosa e seja de uma maneira um tanto quanto regeneradora, aí, portanto, restaurativa no sentido de restaurar relacionamento. Que algumas pessoas confundem restaurativa com voltar no passado. Restaurar, tudo, não é isso. É restauramento de relações. E aí pode pensar, eu quero aplicar hoje. Tem um caso, eu pratiquei um crime, tenho um filho, e como que funciona? Aí a gente tem que verificar, de acordo com a nossa legislação, se é um caso que permite, né, o diálogo, como é que vai ter que analisar um pouquinho mais a fundo para ver o que foi que aconteceu, mas independente se tem o processo, não tem o processo, se já cumpriu a sentença, se estamos logo no começo, o fato aconteceu ontem, a justiça restaurativa é necessária porque tem todos esses relacionamentos que foram rompidos por causa do crime, por causa desse ato danoso, vítima, ofensor, vítima, filho, vítima, pais, ofensor, pais, todos esses relacionamentos que podem estar danificados, todas essas necessidades que não foram atendidas e, por isso, geraram esse crime, e todas as necessidades que vão surgir porque esse crime aconteceu, que precisam ser supridas para que a vítima possa seguir com a sua vida, que o ofensor não volte a praticar esse tipo de crime, para que os filhos não sofram outros danos. Eu acho que nesse ponto, um trabalho muito legal que o Zé tem, e eu trouxe um dos livros, ele gosta muito de fotografia. E esse daqui, ele tirou fotos e, durante as fotos, ele foi conversando com as vítimas. Tem um livro que ele fala com sentenciados à pena de prisão perpétua e vão conversando um pouquinho sobre o que aconteceu. Esse daqui é sobre as vítimas de crimes, tem vários crimes. E um terceiro livro, que é um livro realmente que me toca muito. Não, ainda não. Mas estamos... Toda vez nós vamos atrás. E o terceiro livro é com os filhos dos sentenciados. Então, são fotos e relatos. São bem fortes, assim, emocionalmente, né? Olha só. É gente inteligente pra caramba. É só porque minha esposa trabalha lá, não. A gente viu o envolvimento lá. É uma comunidade envolvida, assim. Acabei, para complementar o que a Fernanda falou, acabei de lembrar, para você ver o dimensionamento da justiça restaurativa, como o olhar, vamos pensar assim, como eu raciocino. Quando o Howard Zehr foi questionado do porquê investir um dinheiro em um projeto com condenados, né, numa situação extrema, né, perpétua, e geralmente são crimes muito graves que são cometidos, homicídio, né, a morte de um ente querido comove, estupro. A resposta dele parece que é tão simples, mas tão potente que foi: se ele foi capaz de tirar a vida de um ser humano, será que ele não é proporcionalmente capaz de nos dizer o que significa um pouco da vida? E isso te chama a atenção de como devemos olhar um pouco para dialogar sobre a justiça. Talvez a justiça não seja sobre punir pessoas, seja sobre entender como se vive a vida. Olha, essa pergunta é muito bacana, porque a gente tem bastante informação chegando no Brasil da justiça restaurativa. E imagine assim, imagine o sol brilhando, e aí você põe uma lente, que nem o Howard gosta de falar. Toda lente ela tem a sua curvatura, a sua densidade, e obviamente ela pode causar uma distorção. Então depende muito da lente que é colocada para interpretar as informações que estão chegando. Temos algumas interpretações como mediação, como conciliação, como arbitragem, como justiça
que é a mesma coisa, terapêutica. Olha, a gente já viu de tudo. Inclusive, tivemos essa abordagem, falaram, isso daí acontece também nos alcoólatras anônimos ou no grupo de drogadição. O que eu acho que a referência que diz é também feito, eu acho que é porque o modelo circular que é proposto no Brasil, de uma das práticas, ocorre no sistema desses encontros, né? As pessoas sentam em círculo com e contação de histórias, né? contação de Eu imagino história. que deva ter. Eu acho que a aproximação desse modelo visualmente pode levar à sensação, do mesmo jeito que acaba, muitas vezes, levando a condição da mediação e conciliação. Muita É só gente conciliar. confunde, Tal. acha que é mediação e conciliação, mas a justiça restaurativa, na verdade, tem fundamentos e bases bem próprias, que é lógico, elas se dialogam, porque são métodos que vão tirar do fórum, que vão tentar uma solução, né, mais pacífica, sem terceiro impondo a decisão, mas que não se confundem, que Exatamente. são diferentes. Eu acho que o pressuposto que a gente gostaria de deixar a mensagem para vocês é que, a par da existência de práticas restaurativas que elas podem ser muito bem utilizadas nesses ambientes, né, o que é ótimo, né, a justiça restaurativa em si, ela está teorizando uma ideia do que é justo, do que é justiça. Então, se lance no seu pensamento lá no ponto zero da sua vida. Imagine que acabou a sociedade, está primeiro homem na humanidade sentado pensando como vou estruturar tudo. É nesse momento que você pensa sobre justiça. Tá, o que é justo para vivermos em relação ao outro? E aí, a ideia da justiça restaurativa, justo é para a sociedade que se tenha respeito, responsabilidade e relacionamento. É ali que ela está morando. As práticas, obviamente, se desenvolvem a partir disso. Qualquer ambiente que produza uma prática com esses elementos, a gente fica super feliz e acredita que vai ser com bons resultados. O trabalho mais forte no Brasil inteiro, com assim, vários focos, é justamente na parte juvenil, com os menores infratores. É uma predileção. E começou há quantos anos? 20 anos? Em São Paulo, no Brasil? No Brasil, aproximadamente, já estamos caminhando para 20 anos. Quase 20 anos, com 3 iniciativas. São Paulo, com Egberto Penido, Distrito Federal, com a Ziel. Como que é o nome completo? E Rio Grande do Sul, com Leoberto Branquer. São ótimos. Inclusive, para quem tem interesse, a Júris, que é do Rio Grande do Sul, já está com um edital aberto para quem quer conhecer um pouquinho mais e se tornar facilitador, né? Sim. E aí eles começaram a difundir esse trabalho em São Paulo. No nosso estado, são 14 cidades já com iniciativas que vão desde a aplicação até o núcleo de estudo, em todas as fases, e cada vez crescendo mais. O contexto do surgimento dela também, doutora, é interessante porque na Nova Zelândia, que foi o primeiro projeto, vamos colocar assim nos termos que a gente gosta, mais popular, porreta, né, que fez um negócio engrenar mesmo, foi na Nova Zelândia. 1989, com os menores infratores. Mudando o sistema por completo. Lá não se fala em justiça juvenil do modo como nós dizemos, porque aqui no Brasil nós temos um modelo onde que adolescentes não praticam crimes, são infrações. Mas, ainda assim, o modelo se aproxima muito da tradição. Bem rigorosa, né? Na Nova Zelândia, não. Qualquer coisa que ocorra com crianças e adolescentes já é pela metodologia institucional restaurativa, né? Até porque na Nova Zelândia eles têm, né, uma população grande, maori, que tem a sua cultura indígena própria, sua forma de ver a vida. Então, eles levaram essa cultura para poder encaminhar melhor os menores infratores, que eram de maioria maori. E um dos pressupostos que eu não sei se a gente acabou falando, às vezes passou, eu vi que a colega falou que faz ciências sociais, serviço social. Uma das coisas interessantes é que a justiça restaurativa, no seu berço norte-americano, ela é estudada dentro do serviço social. Uma das pessoas mais engajadas no estudo, né, o Carl, né? O Carl Stauffer, ele ministra essa aula de justiça restaurativa e a ponta do mestrado em justiça restaurativa
tem muito, mas muito conteúdo de serviço social, né? Eles são apaixonados por essa área, e uma coisa brasileira que nos conecta a eles é o estudo de Paulo Freire. São amantes, assim, é impressionante o amor que eles têm pelo estudo, eles são desesperados pelo estudo. Exatamente, a questão... Infelizmente. Eu acho que é isso, gente, que a gente poderia apresentar para vocês. Fica o convite para vocês, então, a questão do núcleo. Se precisa projeto SUI, se precisarem de alguma coisa, contem com a gente. Bragança acaba de receber a primeira instrutora. Fernanda se formou ontem, então ela está aqui. Uma notícia muito feliz para a gente, que foi um caminho bem corrido para ela conseguir. Então, ela está apta a formar facilitadores. Eu acredito que tanto para Socorro quanto para outras cidades que ela consiga dar conta, porque ela já tem um monte de coisa, mas acho que o coração dela é maior ainda. Então, contem com a gente. Não faço nada da meia-noite às 6, então é nesse horário, gente. E a gente gostaria de entregar aqui uma lembrancinha para a população de Bragança Paulista, especialmente para a Câmara Municipal, para as coordenadoras em nosso nome, que é um livro que eu acredito que vai ficar depositado na biblioteca pública, tratando sobre a justiça restaurativa como uma série de artigos, né, com esclarecimentos de grandes pensadores sobre o assunto. A gente deixa para vocês, espero que usem, abusem, pesquisem, é maravilhoso, a gente gosta muito. Está à disposição de todos, né, na Biblioteca da Câmara aqui. Acredito que a partir de amanhã já vai estar no acervo documental para poder consultar, né. Agradecemos muito a presença do Dr. Diego, da doutora Fernanda. E gostaríamos de lembrar que quem não assinou a lista de presença, que assim faça para poder receber o certificado por e-mail depois. Tá? Também nós gostaríamos de agradecer, né, e entregar aqui uma singela lembrança para... Obrigada pelo certificado. Muito obrigado, Érica. Pela participação aqui uma lembrança também daqui da casa, no dia da semana comemorativa ao Dia Internacional da Mulher. E espero que a gente... possa abordar mais temas, né, aprofundar em outros momentos. Tá? Vamos... Sim. Obrigada.